Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para ver dois vídeos, um do Todinho e um do Ryan Red sobre Elden Ring. Eu não cheguei obviamente eu não joguei Elden Ring, eu não vi nada de Elden Ring, eu só vi os trailers do jogo e a criação de personagem basicamente. Eu tenho que ver ainda uma gameplay, já que eu não vou conseguir jogar esse jogo tão cedo, afinal eu nem zerei nenhum Dark Souls ainda. Mas eu tô querendo realmente ver mais desse jogo aí. Eu vi que tem muita gente falando mal do jogo e tem muita gente falando bem. No caso, esses dois vídeos do Todinho e do Red, aparentemente eles vão estar falando bem do jogo. E eu tinha visto algum outro vídeo que tava falando sobre o jogo de uma forma negativa, só que eu esqueci quem foi que lançou esse vídeo. Eu não consegui achar quem foi que lançou esse vídeo. Era alguém que eu já tinha reagido aqui, eu acho. Eu não sei dizer quem que foi, mas eu lembro que alguém falou mal desse jogo. Eu acho. Vamos nessa. Vamos nessa ver o que acho que o primeiro vídeo é do Todd. Não, é o primeiro do Ryan Red que a gente vai ver. Vamos lá. Catiluna Edições. Tô passando aqui no começo do vídeo só pra pedir pra você que você, por favor, se inscreve aí nesse canal, que eu queria chegar muito a 500k até o fim desse ano. Me segue lá no Instagram também, que eu sou bem ativo lá, mais do que eu sou em outras redes sociais. Então, olha, rapaz, bonito, velho. Rapaz, bonito. Ou então, nos últimos tempos aí eu tava meio sumidinho um pouco, porque saiu um joguinho aí que eu gostei bastante e eu queria dividir um pouco dessa experiência com vocês. Eu acho que esse ponto não é nenhum segredo do quanto que eu gosto da franquia Dark Souls, o quanto que eu gosto dos jogos que essa empresa japonesa faz. Há muito tempo atrás eu tinha acompanhado o lançamento do Dark Souls 3 lá em 2016 e foi simplesmente um dos melhores tempos da minha vida. Aquela época marcou a época onde eu fiquei simplesmente apaixonado pelos jogos da From Software. A grande parada era que Souls-like era um tipo de RPG que era muito amplo, que você poderia fazer muita coisa. E a forma como o combate funcionava deixava as coisas só mais interessantes. Só que uma coisa que eu sempre pensei nesse estilo de jogos e que eu sempre mantive na minha cabeça mesmo depois de toda essa época era o que aconteceria se esse tipo de jogo fosse em mundo aberto. E coincidência ou não, 6 anos depois a gente tá aqui com Elden Ring, que é simplesmente tudo que eu poderia imaginar de bom em um jogo desse estilo. Pra você ter uma ideia, eu tô jogando isso aqui há mais ou menos umas 20 horas já, e tudo que eu vi até agora foi simplesmente sensacional. Por isso eu queria convidar você pra dar uma olhadinha no diário de bordo e ver mais ou menos o que eu fiz nessas 20 horas que eu joguei Elden Ring e como eu acho que ele é talvez uma das paradas mais geniais que eu vi atualmente e recentemente. Só que essa história começa no dia que o jogo lançou. Eu meio que tava esperando bastante Elden Ring sair, e como eu era um dos caras que pegou o Dark Souls 3 no lançamento dele, eu sabia exatamente qual que ia ser o sentimento de jogar esse jogo no lançamento, e foi por isso que eu apostei nisso. E foi sexta-feira, dia 24 de fevereiro, às 8h30, que eu pude finalmente olhar esse jogo de perto. E foi simplesmente incrível. Eu acho que todo o aspecto que eu explorei desse jogo me surpreendeu de uma forma e... tá bom, eu não quero fazer aqui uma review e falar só em aspectos como se eu fosse algum tipo de reviewer de jogo, esse tipo de coisa. Eu só quero falar o tanto que eu amo esse jogo. Quando eu iniciei esse jogo eu tava com muitos medos na minha cabeça, porque Dark Souls é um RPG muito famoso, mas eu não sabia exatamente se... Eu vou falar na experiência de alguém que só viu Souls-like até agora, como Dark Souls e Bloodborne. Eu gosto muito da experiência do Dark Souls do seguinte: muitas armas, muitas armaduras, customizações, que é uma coisa ótima. Tipo assim, é como se Dark Souls ele pegasse todas as coisas que eu amo em RPGs, como customizações, como muitas armas diferentes, um mundo grande para você explorar, múltiplos caminhos para você fazer, não necessariamente mundo aberto, mas múltiplos caminhos já é bom o suficiente. E misturou um pouquinho do negócio que me afastou um pouquinho do jogo, que foi a dificuldade no começo, e que agora eu queria muito zerar Dark Souls, mas eu não tenho um controle para PC, o que dificulta pra caramba. O Dark Souls 1, eu sei que ele é... Eu não cheguei a jogar o Dark Souls 2, não sei como é que é o controle dele no PC, mas eu cheguei a botar o Dark Souls 1 e o Dark Souls 3 no controle do PC, no teclado e mouse, né? E o Dark Souls 3 funciona, mas a câmera é meio zoada, porque a câmera sempre fica apontando para frente do personagem. Então se você estiver andando para frente e virar sua câmera pro lado assim, você tá acostumado a, por exemplo, deixa eu tirar aqui. Por exemplo aqui, ó, teclado. Você tá acostumado, por exemplo, você anda aqui com o WSD, você tá andando para frente, você quer virar pro lado, você vira a sua câmera do mouse pro lado e muda do W pro D, por exemplo, ou muda do W pro S.
você mudou a sua câmera do teclado aqui. Aí você tá andando pro lado agora, você tá andando pra frente, olhando para o lado, beleza. Ok, só que aí, no Dark Souls 3, no mouse e teclado, quando você faz isso, a sua câmera vira e o personagem vira também você andando. E às vezes você começa a girar, porque a câmera sempre vai seguir pra frente do personagem quando você tá andando. É uma autocâmera meio ruim, que é corrigida no controle de PC, né? E o Dark Souls 1 simplesmente não dá pra jogar no controle de PC, afinal eu tentei jogar o Dark Souls 1 e, pelo amor de Deus, velho, você controla a câmera no teclado numérico do PC, velho. Conseguiria funcionar em mundo aberto. Grande parte do porquê Dark Souls fazia tanto sucesso era justamente porque os mapas eram muito bem construídos e cada inimigo estava muito bem posicionado e tudo era muito importante ali. Qualquer canto que você andava parece que tinha alguma coisa que era importante e eu não sabia se eles iam conseguir transferir isso pro jogo. E mano, como que eles conseguiram, viu? Eu não sei por onde começar a falar sobre esse jogo porque eu tô 25 horas jogando ele e eu sinto que eu nem sequer arranhei a superfície do que ele pode proporcionar. Um jogo como The Ring, eu chuto que ele tem pelo menos 100 horas de gameplay. Pra você explorar e coisa pra você fazer que você fica simplesmente perdido e fica muito no sentimento de eu não sei por onde começar. E por mais que isso pareça ruim, muito pelo contrário, na verdade, esse sentimento é simplesmente ótimo e muito convidativo, eu diria. Sim. E falando em convidativo, vamos falar de acessibilidade, vai. Eu sei que qualquer jogo que é minimamente parecido com Dark Souls começa com aquele discurso básico da acessibilidade em jogos, que é um discurso bem válido, mas eu tô de saco cheio de ouvir as mesmas pessoas falando as mesmas coisas e ninguém chegando em ponto nenhum. Diferente do que todo mundo pensa sobre isso, eu acho que a existência de um botão de modo fácil não tá em alterar completamente como o jogo é feito, tá em outra coisa. Tá em ser simplesmente genérico. O jogo te dá muita coisa que facilita muito a sua vida, você só não é um botão que você liga e desliga, saca? Não tem nada de errado em você pedir por acessibilidade ou pedir que pessoas consigam jogar jogos, só que acessibilidade e deixar um jogo fácil são coisas completamente diferentes e um botão pra mudar a dificuldade, pra mim, não é nada mais do que game design preguiçoso. Sim, é porque, por exemplo, eu vou entrar nesse assunto uma vez, eu acho que eu já falei disso também, eu não lembro as coisas que eu falei nos outros vídeos, mas tipo, esse negócio do modo fácil em Dark Souls é uma coisa que já existe, que é tipo, o jogo, ele é um jogo que te incentiva a explorar. Se você for um cara preguiçoso, que você só quer terminar o jogo da forma mais rápida possível, você vai se ferrar num nível absurdo, velho, porque você não vai conseguir arma boa, você não vai conseguir equipamento bom, você só vai rushar as coisas no final. Se você conseguir chegar no último boss, por exemplo, Dark Souls 1, que é o Gwyn, se você conseguir chegar no último boss, ele sendo um boss fraco, você vai ter dificuldade pra matar ele. Mas, se você for um cara que gosta de explorar o negócio, o jogo vai ficar fácil no nível. Por exemplo, eu vi a gameplay do jogando Dane-se do canal do Biff Gema Please, Carteiro Cósmico, de Dark Souls, que foi o Leandro que tava jogando. Que é tipo, no começo do jogo, o Gema Please já deu uma dica pra ele, ó. Vai nesse lugar aqui, que você vai pegar a espada Zweihander. A espada é uma espada de 2 mãos Zweihander e tal. Maluco, ele pegou essa espada e ele só upou essa espada. O jogo ficou tão mais fácil por causa disso. Na sua frente, no começo do jogo, os caras já te botam, olha, toma minha espada aqui. Ela é uma espada normal. Se você upar ela, ela vira uma das melhores espadas do jogo. E não é tão difícil upar ela. Você só tem que matar monstro, pegar a alma. É isso que você tem que fazer. Mas tipo, é isso que eu acho que é o negócio. Tipo assim, você ter... O jogo tecnicamente já tem um modo fácil. Que é o quê? O modo fácil é a exploração. Se você explorar, você vai ter um modo extremamente fácil de se jogar. Porque você, além de estar explorando, pegando equipamentos mais fáceis, isso naturalmente vai fazer com que você jogue mais o jogo por conta de estar explorando mais, você se acostume mais com as mecânicas do jogo e as coisas ficam muito mais fáceis pra você jogar, sabe? Assim como qualquer jogo que fala que o modo difícil é simplesmente você ter menos vida e o bicho bater mais. Acessibilidade, por outro lado, não tem nada a ver com essa ideia de jogo fácil, porque um jogo pra ser fácil não precisa necessariamente ser acessível, até porque acessibilidade é simplesmente para as pessoas que têm deficiência conseguirem ter a experiência de jogar aquilo, e se parte da experiência é ser desafiador, você tirar essa parada faz a pessoa não ter experiência de qualquer jeito. O certo seria essas coisas andarem em harmonia uma com a outra. Sim. E que dá pra fazer. E eu só falei realmente tudo isso porque
porque eu acho que Elden Ring é o que melhor introduz uma pessoa a jogar os jogos da série Dark Souls. A área inicial do jogo é chamada de Limgrave. Essa área é a área que você é jogada pra você começar a aprender os básicos do jogo e aprender a jogar. Depois de um tempo jogando esse jogo, eu considero essa área como um próprio passeio no parque, que depois te introduz realmente sobre como que é esse jogo e como que ele funciona direito. O que é uma parada até que muito da hora, porque geralmente em jogos de Souls-like e Dark Souls, eles nunca fizeram muita questão em introduzir ninguém a jogo nenhum. O que no Dark Souls do 1 ao 3 era basicamente um se vira aí, no Elden Ring ele tenta até te ensinar um pouco de como é que joga e tenta até facilitar bastante pra você. Quando você começa o jogo, ele te dá duas opções. Ou você segue pra esquerda pra você sair do mausoléu que você tá, ou você segue pra direita pra você entrar na Caverna do Conhecimento. E essa Caverna do Conhecimento é nada mais, nada menos do que um tutorial. Ele vai te começar a te ensinar os básicos do jogo, de pular, atacar, defender, esse tipo de coisa. E no final vai te colocar um boss muito fácil pra você poder lutar. E isso junto com a primeira área, que é simplesmente como se fosse um tutorial gigantão pra você simplesmente entender como é que o jogo funciona, é simplesmente o tutorial perfeito. Não é tão perfeito assim, mas você sabe, você entendeu. Todas as partes, desde bosses locais e mini lugarzinhos como dungeons, esse tipo de coisa, mas o tutorial perfeito é uma coisa de você explorar e de você ver o que tem, porque aquele sentimento de talvez tenha alguma coisa ali tá sempre presente e na maioria das vezes ele é muito bem recompensado. A quantidade de coisa legal que eu encontrei só dando um rolê por aí, explorando esse mapa, foi gigantesca e isso me ajudou muito pra frente, até porque esse jogo também te obriga a fazer isso. No primeiro momento que eu entrei nesse jogo, eu tava muito com a ideia de tentar entender logo o que ele era, e foi com isso que eu descobri que em cada área, mais ou menos, você tem um indicador de pra onde que você tem que ir, onde é o caminho principal pra você terminar aquela área. E foi aí que eu decidi seguir cegamente esse caminho até eu chegar mais ou menos no boss da área, que foi quando eu percebi que talvez não era pra eu estar ali. Se você seguir esse indicador cegamente, que eu acho que é o que 90% das pessoas fizeram quando elas jogaram, você vai dar de cara com um boss que é level muito mais alto do que você e que vai simplesmente te destruir na porrada pra você sair dali correndo. E é meio que nessa hora que esse jogo te dá um tapa de realidade e te faz pensar que talvez não era pra você estar ali agora e que talvez é pra você explorar tudo que tem pra trás de você. E é assim que o jogo começa de verdade. Pra você ter uma ideia, depois de quase 25 horas jogando esse jogo, eu ainda não terminei de olhar tudo que tem pra eu fazer antes de eu passar por esse boss. Explorar esse jogo é uma parada muito divertida e recompensadora, e quando eu finalmente pensava que não tinha mais nada pra eu explorar, eu topava de frente com uma coisa diferente, eu conseguia de novo sentir que a minha exploração tava sendo muito bem recompensada. Pra você ter uma ideia, depois de 23 horas de jogo, eu descobri um item numa área inicial do jogo que servia pra liberar uma mecânica completamente nova no jogo e que eu não fazia a mínima ideia que existia. E isso é genial de certa forma. Sim. É quase como se quase todo lugar aqui importasse, e pra mim sim, é aquele negócio do jogo te recompensar por você explorar os cenários, sabe? Se você for curioso e você quiser explorar as coisas pra poder descobrir, nossa, mas aquela portinha lá atrás que estava trancada antes, eu só consegui a chave agora, depois de 2 horas, será que eu volto lá pra abrir aquela porta? Aí você volta lá e você recebe uma recompensa boa. É um negócio que te força bastante a explorar. E tipo, voltando rapidinho naquele ponto do jogo fácil, que eu esqueci de falar, a parada um grande argumento que eu vejo as pessoas falando sobre a série Souls, é que o jogo tem que ter um modo fácil porque, vamos dizer, por exemplo, sei lá, um FIFA. Você tem um FIFA ali, você gosta de jogar FIFA, sim, só que aí tem um dia que você tá tranquilinho, você não quer um desafio, você quer só dar uma jogadinha pra desestressar, aí você chega lá no FIFA, lá, bota o modo fácil, só fica fazendo gol sem parar. Só vai fazendo gol mesmo, o time inimigo não consegue fazer nada, você só vai fazendo gol, 30, 40 gols em uma partida só, tanto faz, beleza. É um negócio que você tá ali só pra se divertir mesmo, beleza. Aí agora, eu te pergunto, Dark Souls é um RPG, é um action RPG, não tem tanta fala como um RPG normal, mas é um RPG. Se você tá afim de ir lá, dar uma relaxada e tal, você chegou do trabalho, um dia estressante, você tem ali 1 horinha pra poder dar uma relaxada e tal, você não quer desafio nem nada, tu vai querer jogar um RPG? Você realmente vai querer jogar um RPG pra desestressar? O RPG é a coisa que mais exige atenção do mundo. Um RPG de história, você necessita de atenção à história, senão você não vai saber o que você tem que fazer. Final Fantasy, por exemplo, os Final Fantasy antigos, pelo menos não sei como são os atuais, mas os Final Fantasy antigos, se você não prestar atenção na história, você literalmente não faz nada, porque você não sabe aonde você tem que ir, o jogo não te mostra onde você tem que ir, você tem que prestar atenção na história. O Dark Souls é um jogo que você precisa de atenção na gameplay. Se você não tiver atenção na gameplay, você não vai conseguir progredir, porque você não está prestando atenção
aonde você tem que desviar, aonde você tem que atacar o bicho, quais padrões do bicho você tem que botar. É um jogo de atenção, é um jogo que não é um jogo feito para você jogar casualmente, sabe? É um jogo realmente feito para você parar ali 2, 3 horas por dia, sei lá, ou 1 hora mesmo, tanto faz. Pra você parar ali e jogar, só prestar atenção no jogo. Você tem que jogar o jogo, sabe? É isso. Porque, por exemplo, vamos dizer, por exemplo, que um cara faz stream de algum Souls-like, sei lá, tem um monte de streamer que tá jogando o Elden Ring, né? Você faz stream de Souls-like, você vai, necessariamente você vai demorar mais para poder jogar o jogo, porque você não está prestando totalmente atenção no jogo. Você está prestando atenção no jogo, você está prestando atenção na sua câmera, que está aqui do lado, você está prestando atenção no chat, que está do outro lado, e tal. E esse monte de coisa na sua cabeça faz você perder um pouco da sua atenção, e assim você não consegue terminar o jogo numa velocidade mais rápida. Se tem coisas que te tiram a atenção de um RPG, você vai perder a atenção, você vai precisar pelo menos voltar um pouquinho para saber o que você tem que fazer, sabe? Não é um jogo feito para você jogar casualmente. Pelo menos que faça alguns vídeos sobre experiências que eu tenho em jogos e sobre jogos que eu gosto, a minha primeira reação em ver essas coisas pela primeira vez é simplesmente pegar e começar a gravar tudo que eu vejo pela frente. Absolutamente tudo. Inclusive, se você tá se perguntando cadê o vídeo de Elden Ring em X minutos, só aguarda que ele vai sair, tá? Num ponto onde eu tenho, acho que quase 150 GB de gravação de eu simplesmente jogando o jogo, me divertindo e mostrando coisas legais que eu encontro pros meus amigos. Essa parte é simplesmente muito legal de você simplesmente ter registrado. Eu não sei se isso é uma coisa só das primeiras áreas desse jogo, mas parece que tudo aqui tem um propósito e todos os lugares... Eu gravei um vídeo de 3 horas hoje. Ele deu 4 GB numa qualidade de 720p. Se você estiver gravando em pelo menos 1080, 150 GB é pouco, velho. Dá o quê? Umas 10 horas de gameplay? Não. Não, dá umas 10, 15 horas de gameplay, eu acho. Esse jogo parece que são feitos pra te mostrar alguma coisa. A última vez que eu tive algo parecido com isso foi com Breath of the Wild, e nesse ponto é meio difícil você não comparar os dois, porque eles são duas experiências que chegam muito perto no sentido exploração. Tem muito lugar que você não consegue pisar nem se você tentasse muito, a não ser que você simplesmente tivesse jogado esse jogo 200 vezes, o que não é o caso com o jogo ainda. E tem muita área que você tem que percorrer primeiro, só que você percorre elas na medida que você desejar. E eu acho que de longe, uma das paradas mais legais que eu vi explorando essas áreas foi simplesmente estar andando por aí em uma floresta completamente aleatória e bater de frente com simplesmente um mausoléu que anda, uma parada que é tão gigantesca que me faz lembrar diretamente de um colosso do Shadow of the Colossus. Diferente do Dark Souls, onde você mais ou menos sabia qual que era a sua missão e o que você tinha que fazer, dentro desse jogo você tem várias áreas diferentes e cada área tem seus mini problemas e as mini quests que você tem que fazer, e isso tudo deixa... Inclusive isso entra também na parte de... seguinte, aquele negócio que eu falei de prestar atenção no jogo enquanto você joga, quando o jogo é um mundo aberto, você tem que prestar ainda mais atenção, porque é você que faz o seu caminho. Às vezes você tá num ponto ali que depois de você jogar, você entra numa área que você não pode entrar e você só consegue uma parte que... algum item que deixa você entrar naquela área lá depois de 15, 20 horas de gameplay, cara. Você tem que saber o que você tá fazendo pra poder conseguir jogar esse jogo. Senão você vai ficar perdido, você vai ter que ficar viajando o mapa inteiro sabendo o que você tem que fazer, sabe? Essa parada muito mais divertida e muito mais diferente de você experienciar, porque você não sabe o que tá acontecendo naquela área e o que aconteceu desde então. Tem personagens, histórias, lugares, coisas pra você fazer e missões pra você cumprir. O Elden Ring também tem a parada de histórias e itens. Como é que é pra você fazer. Fora, sei lá, áreas completas que você nem imaginaria que teria uma coisa muito gigante nelas. É coisa de você tá andando no meio do mato e encontrar uma cabana que tava completamente escondida ali, mas entrando você vê um elevador que te leva em uma área completamente opcional e embaixo do mapa, que simplesmente estava escondido ali numa cabana no meio do nada. Esse tipo de coisa é muito legal de você ver. E é exatamente esse tipo de coisa que me deixa muito maluco por esse tipo de jogo. Não é todo dia que você encontra um jogo que te recompensa tanto por explorar quanto esse tipo de jogo. Por isso que é muito legal você pegar essas produções que você gosta tanto, que nem eu gosto tanto desse jogo, e simplesmente aproveitar o máximo que der delas, porque uma hora esse sentimento acaba e você ter esse sentimento de novo demora muito pra acontecer. Elden Ring ainda é DNA Dark Souls, ainda é aquele tipo de jogo que você vai jogar e você vai ter que se frustrar bastante pra você conseguir ter o que você quer. E por mais que seja isso ainda, eu acho que vale muito a pena você tentar. Eu sei que não é todo mundo que se diverte com esse tipo de jogo, e na minha opinião você tem que jogar o que você se diverte, não o que crianças de 12 anos acham que é hardcore. Só que eu, como um cara que começou a jogar esse tipo de jogo com 13 anos de idade, eu sei que um dos grandes princípios desse tipo de jogo é você ter perseverança e tentar entender e aprender, seja online ou seja jogando o jogo mesmo, como é que você pode passar por esses obstáculos, ao invés de você só seguir uma história reta
tá sem rumo nenhum. E é por isso que... Sim. Por exemplo, obviamente eu não cheguei a jogar tanto Dark Souls. Eu joguei o começo do 1 e um pouco, acho que até o segundo boss do Dark Souls 3. E que tipo, eu não tive tanta... Eu não cheguei a ter a experiência de eu ir jogando e descobrindo o caminho que eu tenho que fazer. A experiência de eu chegar e aprender como se joga, e aprender a passar dos obstáculos, aprender o padrão dos bosses, sabe? Por quê? Quando eu jogava, e agora mesmo, se eu for jogar, eu não tenho tanto tempo para dedicar a Dark Souls. Tanto que eu poderia sim tirar, sei lá, 1 hora, um tempinho por semana, que eu sempre tenho um tempinho no fim de semana para poder relaxar e tal. Eu poderia tirar esse tempinho no fim de semana para poder jogar um Dark Souls. Só que ia ser um intervalo de tempo tão grande que não ia valer a pena eu jogar, porque eu ia jogar uma semana, eu ia jogar uma semana do negócio, na outra semana eu já não ia saber o que tem que fazer. Eu ia ficar todo perdido, ia ser basicamente todo o tempo que eu gastei na semana passada, ia adiantar de nada, porque eu ia ter que aprender de novo o que eu tenho que fazer, sabe? Mas se eu tivesse tempo para poder jogar o Dark Souls sério, eu tenho certeza que não seria tão difícil assim, porque eu ia aprender facinho como é que deu esse negócio, como é que vence as adversidades de Dark Souls. Eu tô tão eufórico falando desse jogo que eu tô jogando por tanto tempo ultimamente, que é simplesmente talvez um dos meus jogos favoritos agora atualmente. Fechou? Boa. Então, eu espero que você tenha gostado do meu pequeno diário de bordo, do que foi essas 20 horas que eu passei jogando esse jogo direto. E se você me der licença, eu tenho mais Elden Ring pra jogar agora. Boa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu acho que eu te vejo outro dia. E se você estiver perguntando sobre o vídeo de Elden Ring, só calma que ele vai sair na hora que ele estiver pronto. Beleza. Agora que a gente terminou o vídeo do Ryan, vamos pro vídeo do Todinho. No meio de tanto jogo bosta sendo lançado ultimamente, entre eles tem só um que eu realmente... E eu sou exigente, ele é exigente. O Elden Ring. Também conhecido como Dark Souls, que dá pra pular. E cara, dá pra pular? Que jogo foda. Eu fiquei meio receoso quando falaram que esse jogo seria tipo um Dark Souls de mundo aberto. Até porque Dark Souls brilha no level design e em como o jogo faz você tomar decisões o tempo todo, mesmo sem perceber. Oh não, há dezenas de caminhos e não sei por onde prosseguir. Preciso encontrar um atalho para descansar numa fogueira. Por qual caminho devo prosseguir primeiro? Isso não se perde em um jogo de mundo aberto? A resposta é sim. Normalmente, nos jogos de mundo aberto, você é jogado num mundo maior que meu ovo, sem merda nenhuma. Ou é floresta cheia de árvore, ou é cidade cheia de prédio, carros e NPCs vazios e sem alma. Ou é deserto cheio de areia e camelo. Mas em Elden Ring não, porque cada metro quadrado, cada centímetro tem alguma coisa pra fazer e explorar. Você anda alguns metros e, ei, olha, um boss, vou matar ele. E você morre e percebe que ele tá num nível muito acima do seu. Então você sai numa jornada pra se preparar e ficar mais forte pra depois voltar e enfrentar ele e ver diante dos seus olhos a recompensa de ter explorado o mapa e encontrado itens e armas que te ajudaram a matar esse arrombado. E a exploração é de verdade, não tem pontos de interrogação no mapa que gritam na tela e falam, ei, olha, aqui tem uma coisinha, vem aqui pegar. Aí você vai lá com seu cavalinho pocotó e tem um acampamentinho bosta de bandidinho com meia dúzia de itenzinho inútil num baú. Aqui você anda, descobre lugares, encontra NPCs e eles te contam sobre o universo e te dizem onde encontrar coisas. E você acaba numa quest sem nem perceber que tá numa quest, não tem um menu de missão com as missãozinhas que você precisa fazer, não tem um GPS te arrastando de um ponto A a um ponto B. Oh, você poderia entregar essa caixa de leite para mim? Eu te darei uma recompensa por isto. Tá bom. Esse é o maior problema dos jogos de mundo aberto. Você não aproveita a jornada, você seleciona uma missão que te leva do ponto A até o ponto B e se esquece do que tem no meio entre esses dois linearidade pontos. É como das missões. se você fosse viajar de carro com amigos e na viagem todo mundo ficasse quieto porque eles estão esperando chegar no destino para finalmente poder se divertir. Isso torna a viagem um fardo. Você não aproveita a jornada porque você tá preocupado em chegar no destino para poder aproveitar. Mas em Elden Ring você aproveita cada segundo, cada momento, todo lugar é único e absolutamente diferente um do outro. Não tem coisas cenográficas, é tudo real, tudo que você vê no Elden Ring tá parecendo realmente muito incrível. Eu queria muito achar aquele vídeo falando mal do jogo pra saber o que tem de ruim no jogo. Bonitinho. Você realmente pode ir lá e vão ter inimigos e uma área inteira lá dentro. Aquilo é real, é de verdade. E esses lugares fechados passam o mesmo clima que Dark Souls passava. Tem armadilhas, tem inimigos escondidos, você libera atalhos, às vezes você precisa passar por lugares escondidinhos. Só checar uma coisinha aqui rapidinho.
Cadê requisitos mínimos? Cadê requisitos mínimos? Tá. Eu acho que meu PC não rodaria isso. Não é mesmo? Olha, gente, Tamagotchi, alguém quer comprar? Shhh, não fala nada pros bichos não ver. E não importa pra onde você vai, sempre tem alguma coisa te esperando. Às vezes você tá andando e pensa, olha, uma pedra. Caralho, é um dragão! Ah, velho! Ou você pode estar numa boa e se perguntar, peraí, aquilo é a morte andando de barco? Às vezes o jogo só é cruel sem motivo. Caraca! Às vezes dá vontade de chorar. Às vezes dá medo. Que às isso, vezes velho? dá raiva. Morte arruinada. Isso realmente tá dando bastante vontade de jogar. Por que eu tô falando com um pote, velho? Você nunca sabe o que esperar, as coisas acontecem naturalmente, você descobre por conta própria ao invés do jogo te empurrar e te obrigar a ver aquilo. Isso torna a exploração desse jogo algo tão gostosinho. Você sai por aí com seu cavalo Pocotó desbravando as terras intermédias e ei, olha só, a jogabilidade com cavalo não é um pedaço de bosta? Mas que surpresa! Eu sempre odiei cavalo nos jogos porque geralmente eles são excessivamente realistas. Eu sou apenas um cavalinho Pocotó, não consigo atravessar essa densa floresta de árvores sem me enroscar todo e estragar o entretenimento e a sanidade do jogador. É muito difícil para mim andar sobre as pedras e terrenos que possuem muitos obstáculos. Eu também tenho medo e sentimentos, você precisa ser mais compreensivo e entender que isso na verdade é uma feature de gameplay que complementa a parte artística do jogo. Cavalo andando no telhado, Oh não, uma montanha de pedras, agora terei de dar a volta no mapa inteiro para atravessá-la. Haha, não me entende. É basicamente aqueles cavalos de Skyrim, né? Que você podia subir a montanha inteira, íngreme pra caramba com o cavalo. Falando outra coisa, eu achava muito que, tipo, o Elden Ring, ele foi uma coisa meio estranha, pelo menos pra mim, porque eu soube dele em alguma Game Awards, eu acho que foi a Game Awards de 2020, que era o jogo mais aguardado, alguma coisa assim. Eu soube de lá, eu não vi ninguém falando do Elden Ring, ninguém tava falando de Elden Ring. Aí eu nem sei que jogo que é esse e tal, eu sabia que era um RPG, mas não sabia que era da From Software, eu não sabia que era um Souls-like, né? Eu sabia só que era um RPG que ia sair. Aí, chegou um pouquinho mais pra frente, em 2021, comecei a ouvir mais sobre o jogo, e eu fiquei, caraca, é tipo um Dark Souls mesmo, é um Souls-like e tal. Pô, show. Beleza. Deve ser legal e tal, quando saiu. Aí, nesse momento eu já fiquei com um pouquinho de receio do Elden Ring por causa de uma coisa que tinha acontecido antes. Persona 5. Coisa que aconteceu antes, Persona 5. Que foi o quê? Dark Souls, ele deu uma estourada no Dark Souls 3. O Dark Souls 1 ele deu uma estouradinha, só que ele deu uma estourada de verdade no Dark Souls 3. Quando lançou. Todo mundo falando do jogo mais difícil da história, essas paradas tudo assim e tal, ok. Eu já fiquei com medo do Elden Ring ser um novo Persona 5, no sentido de dos canais grandes que você já viu, tipo Alanzoca, Cellbit, Gameplay RJ, essa galera toda assim, sabe? Quem que você já viu jogando Persona 4? Eu só vi canal pequeno jogando Persona 4, sabe? E sinceramente, pra mim, eu conheci o Persona 5 por causa do YouTube, que deu uma estourada. Eu não sei por que ele deu aquela estourada, velho. Sério, o Persona 5 ele é um jogo muito bom, mas eu não sei por que ele deu uma estourada do nada naquilo. Beleza. Depois que eu conheci o Persona 5, eu comecei a precisar mais, né? Porque, pô, Persona 5 deve ter outros antigos, né, e tal. Aí, eu fui ver os outros Personas e tal, vi que eles eram majoritariamente 2D e tal. Depois do 3 ficaram mais 3D, só que era mais poligonal, porque era focado em PS2, PS3 e PSP, né, e tal. Beleza, aí eu fiquei meio com receio de jogar e tal, porque, pô, Persona 5, né, do Persona 4 pro Persona 5, então, uma diferença absurda. Aí, eu resolvi jogar os outros. Joguei um, nada demais. Joguei o 2, por algum motivo, eu pulei o 3. Joguei o 4.
legal. Legal. Aí eu voltei pra jogar o 3. Foi um negócio incrível, sério. Persona 3 pra mim é um jogo que me prendeu de uma forma absurda, cara. Eu não sei porque que o 3 me prendeu mais que o 4, mas o 3 me prendeu bastante. Deve ter sido talvez porque eu vi a história do 4, do Persona 4 The Animation, né? Aí tipo, cara, o 3 me prendeu de uma forma absurda mesmo. Eu gostei bastante do 3. Aí eu fui comparar o 3 com o 5. E eu gostei mais do 3. Ok. Voltando pra parada, eu pensei que ia ser a mesma coisa do tipo estourar pra caramba o Elden Ring e a galera cagar pro resto dos jogos que são muito bons também, sabe? Por sorte, não foi isso que aconteceu. Ainda bem que não foi isso que aconteceu, velho, na moral. O realismo nos jogos é algo bonito e artístico. É legal a animaçãozinha bonitinha, enrolo pra caramba, perfeitamente, milimetricamente encaixada do personagem saindo do cavalo. Mas só é legal as 10 primeiras vezes que você vê. Depois fica um saco, é lento, demorado. Você chama o cavalo e ele tá lá na casa do caralho moscando e você tem que ficar esperando ele vir até você. Em Elden Ring você aperta um botão e tanã, o cavalo spawna do além, foda-se. É dinâmico, é bom, é rápido, economiza tempo e tempo é dinheiro e eu gosto. Por que você tá com uma casca de tartaruga? Eu queria saber quem foi o arrombado que teve a ideia de colocar o cavalo como um item. Aí às vezes você quer chamar o cavalo e usa cura. Ou você quer curar e chama o cavalo. É engraçado como esse jogo às vezes consegue ser incrível e te levar pro céu, e às vezes consegue ser um completo pedaço de bosta e descer direto pro inferno com a otimização de merda que a From Software fez. Meu PC é da NASA e mesmo assim teve vezes que o jogo parecia que tava rodando num PlayStation. Claro que isso não se resume a nenhum por cento da gameplay. O jogo não é tão inventivo quanto os críticos dizem, os gráficos e o desempenho não são tão satisfatórios para um jogo AAA em 2022. 97 pelos críticos, o que? Andar a cavalo em um mundo aberto com gráficos ruins e texturas antigas não é inovador. Esse jogo parece que eles jogaram do Dark Souls 3 em um liquidificador e adicionaram alguns novos chefes. Por isso que recebe tantos elogios. Eu não sei, comparado ao Horizon Forbidden West, que tem muitas coisas novas e aprimoradas, ótima história e ótimos personagens, esse jogo é uma grande piada. Eu representei bem aqui, galera. Ei, todo esse mimimi dos gamers. Esse jogo é uma piada, desempenho ruim, gráficos atualizados, tá. Não parece os gráficos. Tá. Entendi o que eles querem dizer. É porque o jogo deve ter saído pra PS5 e para os gráficos parecem no PS do Dark Souls 3, tá. Isso é um exagero do caralho. Porque os critérios de um gamer PC Master Race pra avaliar se um jogo é bom é assim. Esse jogo roda acima de 60 FPS? Muito bom, nota 10. Oh não, esse jogo roda abaixo de 60 FPS, mas que ruim, horrível, nota 0. Vou pedir reembolso, que vergonha uma empresa que não sabe otimizar seus jogos. Cara, eu parei de prestar atenção nessas críticas porque existe gente que apoia Yandere Simulator. Como assim um jogo não tem suporte para ultra-wide em pleno século XXI? Mas que vergonha. Gamers são estranhos. Agora, suporte para ultra-wide, né? Por favor, tem que ter. Eles estão sempre crucificando obras de arte e vangloriando pedaços de lixo. Vai entender. Mas pra mim o que mais me decepcionou nesse jogo é a quantidade de boss fight merda. Tem chefes que são ridículos, horríveis e repetitivos. Toda hora parece que você tá lutando contra o mesmo boss de merda. Oh, o Godric. Oh, o Godric de novo. Oh, o Godric mais uma vez. Pera aí, eles são chefes diferentes? Oh, minha mente explodiu. Pra mim é tudo a mesma bosta. Você consegue ver alguma diferença entre essas merda? É só uns bichos escroto, cheios de braço e pelanca pra fora, dando pirueta infinitamente. Pra onde foi toda a criatividade que tinha em Dark Souls? Os chefes de Dark Souls eram muito mais marcantes e memoráveis. Olha só, Ornstein and Small. Olha como esses nomes soam. The Nameless King, Pontiff Sullivan, Abyss Watchers, Dançarina do Vale Boreal, Artorias of the Abyss e seu cãozinho Sif vagando pelo abismo. Até os boss de merda de Dark Souls são memoráveis, tipo o Cabra Demon. Em Dark Souls você tem o Four Kings, em Elden Ring você tem o Tio Gordo. A maioria dos chefes desse jogo são um monte de gororoba, uns bicho escroto, todo pelancado, horroroso, horrível, feio, com design porco de merda. Inclusive, tem uns boss que é só tem o Tio Gordo. A câmera entrou nele ali? Desse jogo são um monte de gororoba, uns bicho escroto, todo pelancado, horroroso.
Olha a câmera entrou dentro do personagem. Uso. Isso é meio feio. Horrível, feio, com design porco de merda. Tem uns boss que é só umas luzes. Que foi? Ficaram com preguiça de pintar os malucos? Mas pra compensar, o combate é muito foda. Agora tem umas finalizações tipo Sekiro. Você estuna o bicho e depois pá, enfia a espadona no cu dele. E taca magia, taca fogo, taca bomba. O combate é cadenciado. Tem umas palhaçadinhas de cinza de guerra que você coloca na arma. E a arma tem atributos e estilos diferentes. E solta raio, solta fogo, solta magia, fica invisível, faz dancinha do capiroto, invoca fantasminha pra te ajudar. Faz muito tempo que eu não me divirto tanto com o jogo. Dá pra passar centenas de horas testando builds e armas diferentes e explorando cada centímetro dessa bosta. Assim como o Dark Souls, tem armas assim. Tem tanto conteúdo, ou não é o The Ring aqui? Ele vai ser um dos jogos mais falados da década e vai entrar pra lista das obras de arte do mundo dos games. Difícil. Eu acho que uma coisa que poderia... Eu não sei se tem isso em Elden Ring, mas eu acho que uma coisa que poderia melhorar a experiência ainda mais de Elden Ring seria ele ter múltiplos tipos de armas no nível, por exemplo, Monster Hunter. Você tem katanas, você tem armas duplas, você tem espadas grandes, você tem rifles gigantes, você tem bestas, sabe? É isso aí. O Dungeon Hunter é uma coisa... O Dungeon Hunter pra mim é um jogo extremamente bom e tal. Eu não sei como é que tá os Dungeon Hunter, tipo o Dungeon Hunter... Por que eu tô falando Dungeon Hunter? É Monster Hunter, caramba. O Monster Hunter, que apareceu Monster Hunter World, eu nunca joguei. Eu não sei se os atuais perderam esse negócio, mas eu imagino que não. Que é tipo, eles terem várias missões, eles terem um sistema de missões. Você vai pra um mundo, pra uma área do jogo, que você precisa fazer aquela missão e terminar. É isso. Eu espero que ele não tenha mais sistema. Se, por exemplo, o que eu joguei foi o Freedom Unite de PSP. Eu não gostei de jogar aquele jogo justamente por causa do sistema de missões. Eu ia lá, me preparava tudo, caraca, pegava todas as minhas armas, show de bola. Ia pra missão, matava uns 3 bichos e acabava. Sabe? Realmente algum jogo desse ano vai chegar aos pés de Elden Ring pra tirar o título dele de melhor jogo de 2022. Porque enquanto a indústria tá morrendo na mediocridade, a From Software tá voando na inovação. Elden Ring é muito mais que só um Dark Souls 4. Ele conseguiu absorver e reunir o que tem de melhor em todos os jogos antecessores da série. Por enquanto, eu duvido que... Por enquanto, claro, eu chuto que o Game of the Year vai pra Elden Ring. Não vai me deixar admitir que Elden Ring é o melhor jogo da série Souls. Mas esses foram os R$250 mais bem gastos que eu tive nos últimos tempos. R$250, bicho. Quanto tempo até a Epic lançar o Elden Ring de graça pra galera? Então é isso, né? Elden Ring, pelo que eles falaram, parece ser um jogo extremamente bom pra se jogar. Realmente. Tem os seus erros ali, gráficos ruins, mas eu sinceramente não ligo para gráfico de jogo. Se a gameplay do jogo for boa, se a história do jogo for boa, pra mim já tá ótimo do jogo. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, dos 2 vídeos do Ryan e do Todinho. E é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal dos dois que vai estar aparecendo aqui do lado. E é isso aí, falou!